Efésios capítulo 6, os versículos 10 ao 13. Efésios 6, 10 a 13, é isso que nos diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, só um esboço aqui antes de orarmos e partirmos para a nossa exposição. Eu quero que vocês percebam que o versículo 10 e a primeira parte do versículo 11 é onde tem a ordem de Paulo. Primeiro ele fala de ser fortalecido, tá? Aqui é o imperativo, o verbo no imperativo, ser fortalecido no Senhor na força do seu poder, e também revestir de toda a armadura de Deus, quando na segunda parte ele está explicando o que ele falou no versículo 10. Depois ele faz uma divisão em três partes. Por que eu preciso ser fortalecido no Senhor, sendo revestido de toda a armadura de Deus? Veja, segunda parte do versículo 11, para uma finalidade, certo? Para poder ficar firme. Versículo 12, porque mais um motivo pelo qual eu devo estar vestido com a armadura de Deus. E no versículo 13, na segunda parte, para que possais resistir. Então, o marcador aí é versículo 10 e primeira parte do versículo 11. Tem um imperativo, certo? Com os verbos do que a gente deve fazer. E depois ele explica como fazemos isso. Para, porque e para. Lá na segunda parte, versículo 11, primeira parte do versículo 12 e segunda parte do versículo 13. Entenderam o esboço? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos faça entender a urgência daquilo que o apóstolo Paulo trata aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida e o nosso coração por meio da tua palavra. Nos dê total clareza na mensagem do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Crianças, vocês já devem ter percebido que basicamente existem dois tipos de super-heróis. O primeiro tipo é aquele que tem uma força ou uma habilidade especial em que essa força está no corpo deles. Por exemplo, o super-homem, ele não precisa de nada, ele já é forte por si só. Ou, por exemplo, o Hulk, a força do Hulk está no corpo dele. O Thor também, ele é um deus ou um semideus, não é isso? Então, existe esse tipo de super-herói, que a força está no corpo desse super-herói. Mas há um segundo tipo de super-herói, um que tem que usar um traje ou uma armadura para poder ter força para combater os seus combates e também para ter proteção. Por exemplo, o Batman, ele não tem nenhuma força extraordinária. A força dele está na roupa dele, está naquilo que ele tem, nos recursos que ele tem. Por exemplo, o Homem de Ferro. Qual é o grande dote do Homem de Ferro? Ele mesmo disse que o dote dele é ser rico. Então, por ser rico, ele consegue ter aquela armadura grandiosa. Então, sobre esse segundo tipo de super-herói, nós vemos o seguinte: eles têm grandes inimigos e eles precisam de uma armadura para poder se proteger e serem vitoriosos. Crianças, assim também são os crentes. Os crentes têm inimigos poderosos e que nós, por nossa força, nós não podemos nos proteger e sermos vitoriosos se nós não tivermos com a armadura adequada. No nosso texto de hoje, vemos justamente o apóstolo Paulo tratando sobre isso, sobre a armadura que precisamos ter para nos proteger contra os nossos inimigos, que são poderosos e pior, eles são invisíveis. O trecho que acabamos de ler, ele está no final da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo falou sobre os privilégios de ser cristão. O que significa ser um crente? E daí ele fala sobre a igreja, que ele fala de um povo que Deus desde a eternidade elegeu e predestinou para poder ser dele, para ser propriedade dele.
E para isso, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por essas pessoas e se ofereceu na cruz do Calvário como um sacrifício eficaz. Também, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo fala a respeito do Espírito Santo, como que ele, por meio da pregação da palavra, chama os seus eleitos através da história, formando um só povo, um só corpo, que é a Igreja de Cristo. Sendo esse corpo composto por judeus e gentios, pessoas de todas as raças, homens, mulheres, pobres e ricos, cultos e não educados, todos aqueles que professam em verdade o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Isso ele ensina dos capítulos 1 até o 3. Depois de falar, então, do capítulo 1 até o 3 dos privilégios, a partir do capítulo 4, ele começa a falar dos deveres dos cristãos. O ponto é, de que maneira nós que fomos alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, devemos viver aqui nesse mundo. E então, o apóstolo Paulo começa a falar que nós precisamos desenvolver a unidade da igreja. Ele fala também sobre os dons espirituais, é o que ele fala lá no capítulo 4. Paulo fala também sobre a santidade, no capítulo 5, onde nós devemos procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo, lembram-se? Encham-se do Espírito Santo. E como que essa vida no Espírito, ela está ligada ao casamento, quando a mulher deve se submeter ao seu marido, o seu marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vemos como isso interfere na criação de filhos, vemos como isso interfere na sociedade, inclusive na ética de trabalho. Agora, nesse trecho da carta, já chegando no finalzinho, Paulo termina advertindo os seus leitores cristãos de Éfeso, e também a nós, que não é fácil viver nesse mundo. O motivo para isso, o motivo para essa dificuldade, é que nós temos inimigos poderosos. Inimigos que são mais fortes do que nós, e que se opõem a Cristo e a sua igreja, e que ele está em constante conflito contra nós. O ponto de Paulo é o seguinte, e eu peço que você fique bem atento ao que eu vou falar. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Repito, existe uma guerra espiritual acontecendo. São forças mais poderosas do que nós, que procuram nos impedir de desfrutar plenamente de tudo aquilo que recebemos em Cristo Jesus. E também quer nos impedir de vivermos de acordo com as orientações que Deus nos deu. É por isso que Paulo inicia aqui essa última sessão da sua carta, no versículo 10, dizendo o seguinte: quanto ao mais, ou seja, eu já falei diversas coisas, já falei sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre o revestir, despojar, mas falta uma coisa. E ele introduz então esse assunto, que é o assunto da batalha espiritual. E eu preciso falar um pouco a respeito da forma como nós devemos ver biblicamente esse assunto. Historicamente, existem duas posturas em relação a esse conflito. A batalha que existe entre Satanás e o povo de Deus. A primeira perspectiva é daqueles que minimizam esse conflito. Especialmente aqueles que são da linha liberal, eles afirmam que o diabo, a ideia de um ser que é todo mal, é um mito, é uma lenda. A ideia é, se existe Deus, que é a personificação daquilo que é tudo bom, deve existir também uma ideia de um outro ser que é a personificação do mal. Então, não existe esse negócio de diabo, não. Além disso, há um outro tipo de pessoa que lida da seguinte maneira com esse conflito, essa ideia da batalha espiritual. Tem gente que é crente, diz que acredita em tudo da Bíblia, diz que acredita que existe o diabo, mas vive como se ele não existisse. Essa é uma forma sutil de dizer que o diabo não existe. É como se não houvesse um tentador, como se não houvesse armadilhas espirituais, é como se não houvesse uma ação demoníaca por trás de determinados comportamentos humanos. Se você tem vivido assim, eu recomendo que você leia urgente o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele é muito eficaz para dizer como que Satanás enlaça crentes desavisados, desatentos para a realidade dessa luta espiritual. Em segundo lugar, por outro lado, você encontra o oposto. Pessoas que valorizam tanto a existência do diabo e a ação de Satanás, que se Deus tirasse o diabo do mundo, elas não saberiam mais o que fazer. Tem pastor que o ministério dele gira mais em torno do diabo do que de Cristo. Porque o papel dele é
expelir demônio, amarrar Satanás, quebrar a maldição hereditária. Veja, eles não sabem o que fazer se não for falar de Satanás. Percebam, ambos extremos são perigosos. Aquele que não reconhece a atuação desses seres espirituais na existência humana, como também aqueles que supervaloriza a presença desses seres. O apóstolo Paulo, por meio desse texto, ele pode nos trazer uma sobriedade sobre esse assunto, quando analisarmos de fato aqui o que significa a natureza dessa batalha espiritual, dessa luta. O meu objetivo, por meio dessa exposição, é que Deus nos instrua para que estejamos prontos para esse conflito que existe, é real. Ele é diário e deixa ele dizer, é uma batalha interminável, até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo virá. Versículo 10, a passagem começa com a ordem de Paulo para que os cristãos se fortaleçam na pessoa de Cristo e no seu poder. Vejam comigo o versículo 10. Quanto ao mais, ou seja, eu falei várias coisas, mas tem mais coisas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento ao qual o apóstolo Paulo se refere aqui é para que nos apossemos da força que há em Cristo Jesus. Vejam, aqui nessa carta, Paulo já havia mencionado o poder do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir lá no primeiro capítulo dessa carta, os versículos 20, a partir da sua segunda parte, até os versículos 22, Paulo diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o fez assentar, veja, fez assentar Cristo à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, tal como fala o credo apostólico, e que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus é aquele que tem poder sobre toda a criação. Entendam, irmãos, só existe um verdadeiro Deus, um verdadeiro rei e dominador sobre toda a criação, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma criatura que esteja fora do domínio dele. Jesus Cristo tem autoridade absoluta sobre todos os homens, sobre todos os anjos, caídos ou não, e sobre os espíritos maus. Todos estão debaixo da autoridade de Cristo. E essa é uma lição que precisamos ter na nossa mente desde o começo. O diabo, como descrito por algumas religiões, e até mesmo em algumas linhas evangélicas, parece ser um poder independente, igual ao poder de Deus, só que na direção contrária. É como se houvesse um dualismo. Existe um Deus todo-poderoso, que é todo bom, e existe outro Deus muito poderoso e que é mau. Não é isso que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve que há um só Deus, todo-poderoso, que governa sobre tudo e todos, e dentro da realidade que existe, há um reino parasita, que subsiste no reino de Deus, que tenta destruir o reino de Deus, que tenta derrubar os servos de Deus. Então, nós devemos saber que esse dualismo não é uma visão bíblica. Não devemos pensar no diabo como sendo alguém que tem um poder independente, mas alguém que está debaixo do governo de Deus. Deus governa sobre absolutamente tudo e todos. E aqui está a nossa segurança e tranquilidade. Nós não precisamos ter medo de Satanás. Nós não precisamos ficar com medo de espírito, coisa desse tipo. Devemos lembrar que servimos a um Cristo que governa sobre todas as coisas. O Cristo ao qual o apóstolo João diz que aquele que pertence a Cristo, o maligno não lhe toca. Devemos nos lembrar, queridos, de alguns episódios de servos de Deus que Cristo protegeu, Deus protegeu essas pessoas. Lembram-se de Pedro? Quando Pedro chega com a grande ideia diante de Cristo, dizendo, Senhor, não vai para a cruz, não precisa disso tudo. E aí Jesus diz, arreda Satanás. E logo depois Jesus diz, Pedro, o diabo pediu para peneirar você, mas eu roguei por você. Satanás queria destruir Pedro, acabar com Pedro. Jesus diz, eu roguei por você, você está protegido. Ou, por exemplo, o caso de Jó. Deus disse, olha, você vai,
Você vai destruindo as coisas dele, mas você vai até aqui. A vida dele, você não tira. Esse é Satanás. Alguém que é completamente dominado pelo poder de Deus. E é bom saber que estamos em um universo onde o poder supremo é bom, é de um Deus bom, sábio, justo, verdadeiro, e que, irmãos, o mal não triunfará. Por isso que quando Paulo diz, revistam-se do Senhor e da força do seu poder, ele está dizendo exatamente isso. Que o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E nós, para podermos enfrentar essa batalha, qual é o poder que nós devemos estar revestidos ou debaixo? Estejam debaixo do poder de Cristo Jesus. Estejam debaixo do cuidado dele, unidos a ele, para que então possamos viver nesse mundo e enfrentarmos essas batalhas. E Paulo ilustra o que ele está dizendo na forma de uma armadura, no versículo 11. Ele diz no versículo 11, o que significa ser fortalecido no Senhor? Ele diz, revistam-se do Senhor. Como que eu faço isso? E aí Paulo então faz uma ilustração que nos ajuda a compreender isso. Ele diz a mesma coisa lá do versículo 10, só que descrevendo a imagem de um soldado completamente armado. Ele diz o seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui o apóstolo Paulo descreve um cristão como um soldado, com armadura completa, pronto para guerrear. E a armadura representa Cristo e o seu poder. E nós devemos nos revestir dela. Vocês se lembram do texto de Isaías? A imagem do capacete da salvação? Paulo tirou de onde? Paulo tirou justamente da ideia veterotestamentária do profeta Isaías, em que Deus é descrito como aquele que vai como um mediador, como um intercessor do povo. E ele vai como um guerreiro para lutar uma batalha. E não foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário? Venceu a batalha por nós. E o que Paulo está dizendo é, revistam-se de Cristo Jesus. Ele é o guerreiro que protege a gente. Ele é aquele que nos protege. Então, entenda que o grande guerreiro que nos protege é Cristo. Se revestir da armadura de Cristo é se revestir do próprio Senhor, da armadura de Deus, é se revestir do próprio Senhor Jesus Cristo e do seu poder. Então, alguns falam que o apóstolo Paulo também pode ter não apenas a ideia do profeta Isaías, mas também uma segunda imagem aqui. Lembremos que quando Paulo escreve essa carta, a carta aos Efésios, é uma das cartas da prisão. E Paulo estava ali preso, amarrado na sua perna, e ao seu lado, 24 horas, tinha um guarda, um soldado da guarda pretoriana. Lembra-se disso? O qual ele se refere na carta aos Filipenses. Então, possivelmente, alguns chegam a afirmar que o apóstolo Paulo olhou para aquele soldado e disse, olha, assim como esse soldado está com uma armadura para se proteger, nós também precisamos ter uma armadura. Bem, seja essa imagem visual que ele está tendo, ou a imagem do profeta Isaías, a qual eu imagino que ele tem em mente, a ideia do apóstolo Paulo é que nós precisamos nos proteger por meio do Senhor Jesus Cristo. Devemos ver que ele considera, em primeiro lugar, a vida cristã como uma guerra. E agora ele olha para o cristão descrevendo como um soldado. O que é um cristão? É um soldado que está em uma guerra. Ele está numa batalha. E se você der bobeira na guerra, o que acontece? Já era. Se você der bobeira enquanto você estiver na guerra, enquanto você estiver na batalha, você se perdeu, você foi destruído. E é importante, queridos, trazermos essa imagem descrita aqui, porque a nossa ideia de igreja é que igreja, nós muitas vezes ilustramos a igreja como sendo um hospital. Já viu? A igreja é como um hospital para cuidar de feridos. Agora, quando você viu na Bíblia a igreja sendo descrita como um hospital? Nunca. Pelo contrário, a Bíblia sempre descreve os crentes e a igreja como um exército, como pessoas que se preparam para uma batalha. Então, você, crente, você é um guerreiro. Você está em uma batalha. Há uma guerra acontecendo e você precisa enfrentar essa guerra. E para isso, lembrem-se que assim como aqueles super-heróis que eu citei no início, você não tem força nos seus braços. Você não tem capacidade de vencer. Você precisa se revestir da armadura de Deus, que é o poder do Cristo ressurreto. E é essa figura que o apóstolo Paulo usa para explicar a necessidade que temos de estar preparados para enfrentarmos essa guerra tremenda. Em seguida,
Paulo nos dá 3 motivos, e aqui lembram da estrutura que eu passei? Os 3 motivos pelo qual nós devemos tomar toda a armadura de Deus ou nos revestir do poder do Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo é que precisamos evitar, devemos vestir essa armadura para evitar de sermos apanhados nas ciladas que o diabo arma no caminho. Final do versículo 11, Paulo diz o seguinte, veja, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, o apóstolo Paulo, depois de falar de uma armadura para a guerra, ele apresenta o nosso inimigo, que é chamado de diabo. Diabo é o nome padrão do Novo Testamento para descrever esse espírito caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir Deus e a sua obra aqui no mundo. A palavra diabo significa, na sua etimologia, acusador. Aquele que fica lançando acusações contra o povo de Deus. É interessante que Paulo, mais adiante, fala dos dardos inflamados do maligno. Por quê? O dardo é o que você lança. E não é isso que o diabo faz? Lançando acusações contra o povo de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo chega até o ponto de dizer: quem tentará acusação contra o povo de Deus? Contra os eleitos de Deus. Porque, de fato, há acusações contra nós. Há acusações, somos pecadores. E Satanás, ele diz isso. E veja, ele não acusa só quando a gente tem culpa no cartório, não, viu? Lembram-se de Jó? Jó era um homem reto e íntegro. E ele diz, olha, ele está fazendo isso é porque você dá tudo para ele. Então, o papel de Satanás, as armas de Satanás, é lançar dardos, acusações contra os eleitos de Deus. E note que o método que é utilizado por ele é descrito como ciladas. Paulo diz que são ciladas. E a palavra grega aqui para cilada, ela é uma palavra que vem de uma palavra que nós conhecemos bem, que é da palavra método, é a palavra metodeia. E o que indica a ideia de um arranjo sistemático, uma concepção bem organizada, estruturada, para poder pegar o seu inimigo. É a ideia daquele que prepara uma armadilha, que tem uma estratégia, tem um planejamento. E ao dizer que temos que tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, Paulo está dizendo o seguinte, que esse inimigo tem ciladas. Não se engane. O diabo, ele é inteligente. Muito mais do que você. O diabo nos conhece. E mais, o diabo, ele tem um método para poder nos pegar. Você já teve rato em casa? Você teve um método para poder pegar o rato? Sei lá, botou uma ratoeira, botou aquele negócio para colar, né? Você desenvolveu um método. E saiba que o diabo tem um método para pegar você também. Ele tem método para poder derrubar crente. E o alvo dele é nos pegar. Por isso que Paulo diz que temos que ficar firmes. Fiquem firmes contra essas ciladas. E ele diz isso aqui 3 vezes, irmãos. No versículo 11 ele diz de ficar firmes. No versículo 13 ele diz permanecer inabalável. E no versículo 14 ele diz estais, pois, firmes. Imagine, em poucos versículos ele está dizendo fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes contra as ciladas, as armadilhas astuciosas de Satanás. Então esse é o primeiro motivo. Por que que nós devemos nos revestir da armadura de Deus? Porque Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele tem estratégias para poder nos pegar e nos destruir. O segundo motivo pelo qual nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, Paulo diz que lá no versículo 12, o seguinte, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Iniciozinho do versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui repetindo a ideia do final do versículo 11. A segunda razão pela qual nós devemos tomar toda a armadura de Deus é justamente porque os inimigos que temos que enfrentar são muito maiores do que nós, e nós não podemos conseguir vencê-los com a nossa força. Segundo Paulo, os nossos inimigos, a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a luta dos crentes não é com pessoas de carne e osso. Às vezes nós pensamos que é uma pessoa o nosso inimigo, né? Mas a nossa luta
Fique bem claro, não é contra os nossos semelhantes. E é interessante, vejam, o apóstolo Paulo estava preso no momento que ele escreve essa carta. Ele podia pensar que o grande inimigo dele era o imperador, que não se rendia a Cristo. Ou então os judeus que denunciaram ele ao ponto dele chegar lá na prisão em Roma. Mas Paulo, por meio dessa trama dos judeus, por meio dessa ação do imperador romano que estava começando a perseguir os cristãos, Paulo via que havia algo ainda maior do que o imperador. Havia algo maior do que aqueles judeus. Paulo está deixando bem claro, não pense que a nossa luta é contra seres humanos. Porque senão, sabe por quê? Se a nossa luta fosse contra seres humanos, nós usaríamos espada, revólver, coisas desse tipo. Mas a nossa luta vai para além da realidade humana. E Paulo descreve aqui os nossos inimigos como sendo principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, são forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Regiões celestes aqui é uma expressão que Paulo usa somente nessa carta aos Efésios, que ele usa para descrever um mundo espiritual que nos cerca, um mundo invisível, onde o nosso Deus habita e onde transitam também os anjos e os demônios. É um mundo que a gente não vê. Existem coisas que estão para além da realidade que vemos. E Paulo diz que esses seres habitam nessa região. É um espaço que intercepta com a nossa realidade visível, que está ao nosso arredor, e por isso que eles são chamados de forças espirituais do mal. Eles são espirituais no sentido que eles são imateriais. Eles não têm corpos. E mais, eles são poderosos. Por isso que ele diz que eles são como forças. E forças deste mundo tenebroso. É interessante essa forma de Paulo descrever o mundo que a gente vive. Um mundo tenebroso. Liga o jornal hoje. Quando você chegar hoje em casa, liga o jornal. Você vai descobrir porque que Paulo está chamando esse mundo de mundo tenebroso. Onde a violência impera, onde parece que os políticos maus prosperam, onde parece que as crianças são deixadas de lado, onde parece que a perversidade é normalizada. Paulo diz, esse é um mundo tenebroso. E Paulo aqui nessa carta se refere pelo menos 2 vezes a esse mundo caído, como estando debaixo de trevas. No capítulo 2, os versículos 1 e 2, ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar. Ou seja, o príncipe desses poderes aéreos, invisíveis, que não vemos. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E é interessante que no capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo atuando nos filhos de Deus mediante Jesus Cristo. E agora no capítulo 2, ele fala do diabo atuando nos filhos da desobediência. Não é à toa que Lutero dizia que o homem é como um cavalo. É interessante, Lutero tinha umas formas interessantes de se referir ao ser humano. Ele dizia que o diabo era como um macaco e disse que o ser humano era como um cavalo. Como o ser humano é como um cavalo? Porque ou ele é montado por Deus ou ele é montado pelo diabo. O homem ou é um ser montado por Deus ou ele é montado pelo diabo. Se você é de Deus em Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo atua em você. Mas se você não é de Cristo, o príncipe dos poderes aéreos atua na sua vida. E ele escraviza segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Ainda no capítulo 4, os versículos 17 a 19, Paulo diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-os insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, a humanidade sem Deus, esses poderes governam essas pessoas, encaminhando eles para falsos deuses, provocando idolatria, levando a uma vida dissoluta, até que essas pessoas sejam levadas à condenação eterna. Com isso, percebam, Paulo não está desculpando os pecadores não arrependidos, mas ele está dizendo claramente que quem está dominando essas pessoas é espíritos dominadores desse mundo tenebroso que atua em todo lugar. Não se engane.
Esses dominadores do mundo tenebroso que atuam nos filhos da desobediência, eles atuam na política, eles atuam na arte, nas músicas, eles atuam também no lazer, naquilo que você acha tão inocente. Saiba que há pessoas endemoniadas que fazem coisa para nos entreter. Eles atuam por meio da literatura. Os espíritos imundos estão até mesmo atuando nas universidades, irmãos. Os espíritos imundos atuam até mesmo na igreja. Em todo lugar. Eles estão agindo com astúcia, com o objetivo de destruir Deus e a sua obra e a sua igreja. E então no versículo 13, Paulo repete: portanto, ou seja, à luz dessa realidade, desses inimigos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. A pergunta é, o que é esse dia mau a que Paulo se refere aqui? Paulo já havia dito que os dias são maus. Lembram-se no capítulo 5, versículo 16, quando ele fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala meio que de uma maneira objetiva. É como se ele usasse um artigo definido para dizer que há um dia mau. Vejam, todos os dias são dias maus, mas há um dia que é um dia mau. Aqui parece que o apóstolo Paulo está se referindo a quando Satanás e os seus demônios concentram seus esforços em alguns crentes em determinado período. Não sei se você já percebeu isso, mas parece que tem alguns dias ou alguns períodos em que o diabo vem com toda a sua cavalaria contra a gente. E há uma opressão na alma. E parece que ele quer nos derrubar. Levanta pessoas para nos destruir. Talvez você se lembre de algum dia assim. Mas lembre-se, há um dia mau para cada pessoa. Um dia mau trazido por Satanás. Que ele traz sofrimento para nós. Ou por meio de uma doença, por meio de um relacionamento, um problema que não tem solução. E para enfrentar esse dia e continuar crente, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus e da força do Senhor Jesus Cristo e da glória do seu poder. Não adianta gritar, tá amarrado, tá? Não vale. Você acha mesmo que Satanás vai ficar com medo quando você está amarrado? Ele não vai ficar com medo de você. Ou você decretar a vitória. Simplesmente seja um crente fiel. Use toda a armadura de Deus. Satanás não tem medo do seu grito. Satanás não tem medo do seu decretar. Simplesmente seja um crente fiel. E você estará protegido na presença de Deus. A terceira e última razão que Paulo coloca para podermos tomar toda a armadura de Deus está lá no finalzinho do versículo 13. Que é para permanecermos inabaláveis. Ele diz, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o alvo de Deus para nós aqui nesse mundo. Permanecermos firmes. Podemos sofrer ataques, passar por momentos difíceis, mas permanecemos de pé. O alvo de Deus é que nesse mundo mau, esse mundo em trevas, cheio de dias maus, que no dia mau você possa passar por ele e permanecer fiel ao Senhor, crente. E meus queridos, a respeito disso que nós vimos esse texto, eu vejo com muita tristeza crentes completamente descuidados. E como, pastor, um crente descuidado? Crente que começa o seu dia, ou vão para a batalha do dia, e vão sem buscar a Deus. Sem oração, sem comunhão com o Senhor, sem meditação na palavra. E não é à toa que muitos são laçados. São laçados por problemas morais, são laçados por angústias na alma, são lançados por erros, por tropeços, e eles são laçados até mesmo por heresias perniciosas. A Bíblia é muito clara. Você não pode ir contra esses poderes. Você precisa de Jesus. Você precisa estar revestido dele, senão você é uma vítima fácil nas mãos de Satanás. Deixe-me repetir. Satanás sabe exatamente qual é a sua fraqueza. Ele sabe se você tem moralidade no seu coração. Ele sabe se você gosta de poder e usa esse poder com vaidade.
Ele sabe se você gosta de dinheiro. Lembre-se, uma pessoa com idade avançada já consegue saber muita coisa, né? Imagine Satanás, que existe desde a fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo. Ele tem muito tempo aí na pista. Ele tem muito tempo de estrada. E ele sabe exatamente como laçar um crente desavisado. Ele sabe como derrubar. E saiba que Satanás não tem pressa para te derrubar, tá? Primeiro, ele vai destruir a sua vida de maneira discreta e calma. Aos poucos. E quando você menos perceber, você vai estar enlaçado por ele. Satanás não tem pressa para te derrubar. Além disso, o alvo dele não é só destruir a sua vida em coisas pontuais, destruir a minha vida profissional, destruir o meu casamento. O alvo de Satanás é te conduzir para a condenação eterna. É te mandar para o inferno, junto com ele. Portanto, tomemos toda a armadura de Deus para vencer tudo e permanecer inabaláveis. Queridos, eu quero concluir a minha exposição e trazer 4 aplicações para nós. A primeira aplicação talvez seja a mais óbvia diante daquilo que falamos, diante do que está no texto. Meu irmão, lembre que existe uma batalha acontecendo, nesse exato momento, e você está no meio dela. Não sei se vocês se lembram daquele filme Até o Último Homem. A batalha estava acontecendo, e o cara estava no meio da batalha, tiro para todo lado. Estava se acabando com tudo. Ou até mesmo aquele filme dos caras que tinham que levar uma carta e eles tinham que correr porque eles eram mensageiros. Você está no meio de uma guerra. Você está no meio da batalha. Quer você veja, ou quer você não veja. Essa é uma batalha de natureza espiritual, de natureza invisível. E a luta é pela sua mente. A luta é pelo seu coração. Estão errados aqueles que pensam que o alvo do diabo é só tirar o meu emprego, tirar minha saúde, tirar minha prosperidade. É um erro você pensar que o diabo quer mesmo é fazer isso, acabar com minha vida financeira. Não é isso que o diabo geralmente faz. Lembram-se que quando ele foi encontrar o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu coisa muito boa? Ele disse, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Para os seus, não se engane. O diabo dá coisa boa. Se ele quiser, ele lhe dá prosperidade, faz de você rico, feliz da vida, desde que a sua alma pertença a ele. Desde que ele lhe encaminhe para o erro, desde que ele afaste você de Deus mais e mais. Enfim, é um erro a gente pensar que a batalha espiritual é uma luta para você se libertar da pobreza, da doença ou dos males temporais que afligem os seres humanos. O alvo do diabo é o seu entendimento, é o seu coração. Ele quer confundir você. Ele quer fazer você acreditar na mentira. Ele quer dizer a você que os caminhos de Deus não são adequados. Que o que Deus diz é uma coisa, mas o que você sente é outra. Deus fez uma coisa, mas o que você é o outro. E desde o início, o papel de Satanás é distorcer aquilo que Deus disse. Não é bem assim que Deus disse. Não é certo. As intenções de Deus não são boas. O diabo quer confundir você. Ele vai fazer você acreditar na mentira, para querer dizer que você deve sair dos caminhos de Deus. Ele quer fazer você tropeçar moralmente. O diabo quer fazer você ser fiel à sua esposa. O diabo quer fazer você ser um ébrio, uma pessoa que bebe o tempo todo e que se orgulha disso. É isso que o diabo quer. Fazer com que você dê um mau testemunho da igreja. As pessoas olham e dizem, oh, ali, a igreja de fulano. E você escandaliza o evangelho. Isso agrada a Satanás. Satanás quer que você seja desonesto. Satanás quer que você seja mentiroso. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. É isso que ele faz de melhor. E ele faz isso para afastar você de Deus e destruir a sua vida. Então, existe esse conflito. E você não pode ficar de pé nele, se não for por Cristo. Crianças, vocês, graças a Deus, são protegidos por pais crentes. Há um tipo de proteção sobre a vida de vocês. Mas deixe eu lhe dizer, os seus pais podem lhe proteger até certo ponto. Porque chega um momento que você
como um crente em Cristo, mesmo sendo criança, você vai ter que orar, pedindo a Deus para que Ele proteja, para você não mentir, para você não desobedecer ao papai e à mamãe, para você não se render aos prazeres desse mundo, para você permanecer inabalável diante de Deus. Por isso, criança, você precisa de uma armadura nessa noite. Você precisa de uma proteção, porque o seu corpo é assim como o do Batman, não tem força nenhuma. Porque o seu corpo é assim como o do Homem de Ferro, não tem força nenhuma. Você precisa se revestir de Cristo e da armadura de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer nessa noite é entendermos que para aqueles que estão em Cristo, essa é uma batalha que já foi ganha. Talvez você pense assim, eita pastor, e aí, né? Será que a gente vai ganhar mesmo, né? Como é que vai ser? Lembre-se que aquilo que a palavra de Deus diz é que somos vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, e ao ressuscitar o terceiro dia, ele triunfou sobre principados e potestades. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e nos chama para nos revestir dele. E para você enfrentar as realidades desse dia, revista-se de Cristo. E saiba, se Cristo estiver ao seu lado, você é vitorioso. Mas talvez, e essa é a minha terceira aplicação, talvez você seja um crente, mas caiu. Você errou, desobedeceu a Deus, fez o que não devia, você agora está caído. E você sabe disso. Você sabe que pecou contra o Senhor. A sua consciência lhe diz isso. Outras pessoas dizem isso, que você pecou. Mas mesmo que a palavra de Deus descreva a igreja, a vida cristã, como um conflito constante, isso não quer dizer que nesse conflito, as batalhas são ganhas constantemente. Nessa batalha, há dias em que falhamos, em que caímos. Lembram-se de Davi? Um guerreiro, em todos os sentidos. Espiritualmente e como um homem de guerra. Caiu. Lembram-se de Pedro? Caiu. Lembram-se de Moisés? Caiu. Lembram-se de Elias? Falhou. Há tantos outros homens de Deus na Bíblia que infelizmente fracassaram em um determinado momento. Mas há uma coisa que é comum a todos eles. Eles se arrependeram de seus pecados, se levantaram e voltaram para a batalha. Você pode até ser golpeado. Você pode até tomar um knockdown, um soco que você cai, uma batalha e você cai. Mas você pode se levantar em Cristo Jesus. Os crentes não ficam caídos. Os crentes não desertam do exército. Eles não vão embora, mas se levantam melhores. Se levantam mais experientes, mais preparados, prontos para o combate, conhecendo mais de si mesmos e conhecendo de seu inimigo. E é o que eu quero que você faça nessa noite. Qualquer que seja o pecado que você tenha caído, nessa noite você pode se voltar para Deus, pedindo perdão e dizendo: Senhor, confesso o meu pecado, fui negligente, vacilei e caí diante do Senhor. Por isso, se revista do Senhor Jesus Cristo. Faça isso por meio da oração, leitura da palavra, meditação, tirando tempo para o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo está pronto para levantar qualquer soldado ferido, porque Ele nos ama ao ponto de se dar por nós na cruz do Calvário. Que hoje seja um dia de vitória e de libertação para você. Que hoje seja um dia de você se levantar nessa batalha e seguir na batalha até o dia de Cristo Jesus. Mas a minha quarta e última aplicação é para você que está conosco, que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe-me dizer, a realidade descrita pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta, ela é mais do que real. E só há uma maneira de você vencer esses poderes espirituais, malignos, poderosos, que é você se render ao Senhor Jesus Cristo. Você se converter ao Senhor Jesus. Você de fato ser nascido de novo. Se o Espírito Santo de Deus habitar em você e você ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não crê em Cristo, deixe-me dizer, você já viu um cachorro abandonado na rua? Um cachorro abandonado na rua está mais seguro do que você. Um cachorro abandonado na rua
está mais seguro do que você que está sem Cristo. Porque um cachorro, ele está simplesmente aí. Acha alguém para dar uma comida, para cuidar. Mas se você não está protegido por Cristo e revestido da armadura de Cristo, alguém, seres espirituais, malignos, perversos, que vão se irandar com você, vão brincar com você e vão lhe destruir. Eles não vão ficar felizes enquanto você não for completamente destruído. Por isso, não fique à mercê desses espíritos. Eles vão enganar e depois da sua morte, eles vão levar você eternamente para longe de Deus. A Bíblia descreve esse lugar como sendo um lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento preparado para o próprio diabo e pelos espíritos demoníacos. E tudo o que ele quer é levar o maior número possível de pessoas. Sim, Satanás está derrotado, mas ele quer causar o mal que puder fazer. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe que foi destruído. Mas ele vai fazer o mal que puder. É como um país que foi invadido, e aí, diante da invasão, ele começa a continuar de pé, atirando. Já viu aquela expressão, cair atirando? É Satanás. Ele está caindo. Ele está caído. Mas ele continua atirando. Mesmo derrotado, mesmo esperando o dia dele, ele continua derrubando pessoas que ignoram essa batalha espiritual e vivem no pecado. E saiba que Satanás, ele acha brechas no pecado. Ah, pastor, mas eu sou crente. Eu tenho esse pecadinho aqui, mas eu sou crente. Não se engane. Satanás, ele pega as brechas que abrimos para poder entrar na sua vida, para poder entrar na sua casa. E ele, aos poucos, ele não tem pressa para nada. Aos poucos, ele vai destruindo a sua vida, destruindo a sua família. E então, nessa noite eu quero lhe apresentar uma maneira de você vencer esses poderes. Renuncie os seus pecados. Creia em Cristo Jesus como seu único e salvador, único e suficiente salvador. E diariamente, tome do poder de Cristo na sua vida. Como um soldado veste a sua armadura, se preparando para o campo de batalha, você se revista de Cristo. E se você está aqui hoje, nessa noite, e ainda não tem certeza que está revestido com Cristo, que você pertence a Jesus, diga nessa noite a Jesus: Senhor, eu quero me render aos teus pés. Eu quero me render aos pés daquele que é o vencedor. Eu renuncio a minha vida, aos meus pecados, e eu confio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E faça isso, dirigindo-se ao Senhor em oração. E a palavra de Deus nos diz que Cristo não rejeita um coração quebrantado. Ele escuta a oração daqueles humildes que se lançam aos seus pés, pedindo: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E esse é o momento que nós vamos ter para poder orar, pedindo a Deus que transforme a vida de pessoas. Meus queridos, irmãos amados, não abram brecha para Satanás na casa de vocês. Não pensem que vocês têm uma ideia melhor sobre a vida, sobre as coisas, do que aquilo que o próprio Deus diz. E não pense assim: ah, se eu não fizer isso, eu só vou ser um crente de segunda classe. Não. Você vai ser alguém rendido aos pés de Satanás. Satanás vai acabar com você e com a sua família. Vai acabar com a tua vida. Mas se nessa noite você se arrependeu dos seus pecados, se render a Cristo, o sangue de Cristo nos protege, nos purifica de toda iniquidade. E você vai se levantar como um guerreiro para lutar pela causa do Evangelho, para proclamar até a morte que Jesus Cristo é o Senhor.